Olá, bem-vindos a mais um fórum. Desta vez o nosso convidado é o novo presidente da UNITA, engenheiro Adalberto Costa Júnior, de 57 anos. Senhor engenheiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Quem agradece sou eu. Um cumprimento aos telespectadores que nos acompanham. O senhor foi eleito o terceiro presidente do Partido Galo Negro no 13º Congresso recentemente realizado em Luanda e sucede a Isaías Samacuva e ao líder histórico da UNITA, Jonas Savimbi. O senhor anunciou na noite da sua eleição a intenção da UNITA chegar ao poder nas eleições gerais a realizar em 2022. Como tenciona fazê-lo e o que tem para oferecer aos angolanos para ganhar os seus votos? Ora bem, de facto nós terminamos há poucos dias um congresso que atualizou o programa do partido e dizer que este congresso foi terminado em circunstâncias muito particulares. A UNITA desenvolveu uma campanha eleitoral com 5 candidatos em todo o país, com uma campanha aberta. Num país como Angola, foi um ato de uma enorme coragem. Esta campanha, no que me diz respeito, foi utilizada não só para falar para os militantes, mas também para falar para os angolanos. Por todo o país onde andei, diria que estava a fazer um investimento para o imediatamente a seguir ao Congresso. Nós temos hoje o país atualizado, conhecemos-lo muito bem, os seus desafios, as suas realidades, as expectativas do cidadão há uma enorme disponibilidade da nossa parte. Tive a oportunidade de dar posse ao novo elenco, que foi rejuvenescido, quadros competentes, muito disponíveis e que levaram todos eles uma instrução. O trabalho de proximidade com o cidadão, no sentido de melhor conhecermos a sua vivência, as suas dificuldades, de melhor interpretarmos os seus desafios e, deste modo, nós pudermos juntos trazer a sociedade civil a um programa comum com a UNITA e fazermos a diferença. Com um MPLA que não sai tanto, com os dirigentes que andam de avião e não andam tanto na estrada, que não conhecem com profundidade a realidade dos angolanos, e eu penso que nós temos condições de, no cenário global do ambiente atual, apresentar-nos com muitas vantagens em relação ao MPLA nas futuras eleições. E ganhar essas eleições é a sua intenção, é a intenção da UNITA? Os partidos políticos são instrumentos de serviço, de mediação com a sociedade. O nosso propósito, sem dúvida alguma, é sermos poder, sermos a opção dos angolanos, tanto nas autarquias, que espero sejam realizadas em todo o país em simultâneo em 2020, como nas eleições gerais de 2022. Qual é o retrato que faz da sociedade angolana passados 2 anos da eleição de João Lourenço como Presidente da República? Bom, não é de facto difícil sabermos que aquilo que caracteriza a realidade atual é a crise, a ampla crise, não apenas uma crise económica. Nós temos hoje uma crise económica, uma crise de valores a vários níveis, também crise institucional. As instituições não funcionam em normalidade e a enorme expectativa que ocorreu com a primeira transição no poder político de um presidente dos Santos, que esteve muitos anos no poder, para um novo presidente, que de facto na sua fase inicial apareceu com um discurso novo, com uma série de promessas, de reformas. Acreditamos todos, também eu. A verdade é que os angolanos muito rapidamente perceberam que não passou de discursos. O país de 2017 a 2019 está em piores circunstâncias económicas. As famílias vivem uma situação de desespero, desvalorização da moeda, dificuldades enormes para, inclusive, a aquisição da cesta básica, que está impossível, a adoção do IVA, que nós não somos contra, mas em momento absolutamente inadequado, um câmbio que não para de crescer todos os dias. As famílias angolanas procuram, de todas as formas, educar os seus filhos em melhores circunstâncias, adquirir um ou outro bem quando podem, e o acesso ao dólar está impossível. Nós temos hoje uma economia de importação, absolutamente, e os bens chegam a Angola a preços impossíveis e quem paga é o destinatário final, é sempre o povo, o consumidor último. Pelo que João Lourenço de 2017 a 2019 não melhorou nada, infelizmente. Mas quem é que o senhor responsabiliza de facto pelo atual estado das coisas, sabendo que o Presidente João Lourenço herdou do seu antecessor José Eduardo dos Santos um país em profunda crise e tem pela frente
um enorme desafio. Sabe, uma análise mais profunda traz-nos respostas diferentes de velocidades feitas na análise. Que problema tivemos em Angola? Nós tivemos um país que em 2002 iniciou uma nova era, uma era de paz, e naquela altura o país tinha, nomeadamente no petróleo, que foi sempre o referente essencial, um preço muito baixo do barril, cerca de $16 o barril em 2002. E este valor do dólar, do preço do barril, subiu de 16 a mais de 110, mais ou menos, por barril. Angola acumulou reservas extraordinárias e, tal como as acumulou, as gastou. Portanto, nunca houve uma gestão responsável de uma diversificação da economia, de exercício de poupanças, pensando no futuro. Nada disto foi feito. O que aconteceu é que os governantes, através de uma voracidade extraordinária, faziam orçamentos extraordinariamente elevados e acabaram por ir sempre acompanhando o ritmo da acumulação das reservas. O que acontece é que não se fizeram reformas políticas e as instituições angolanas fecharam os olhos a tudo e mais alguma coisa. E, portanto, tal como se ganhou muito, gastou-se muito, roubou-se muito, desviou-se muito e o país não criou as infraestruturas necessárias para os desafios, por exemplo, de um momento como o de hoje. Nós hoje acordamos de um sono bastante complexo. Angola viu desaparecer integralmente centenas de bilhões de dólares, não foram de milhões, foi de bilhões de dólares. As obras foram descartáveis, estradas construídas há 3, 4 anos atrás não foram fiscalizadas, estão cheias de buracos. As infraestruturas foram de pouca durabilidade, as obras tiveram preços especulativos, uma boa parte nem foi construída, outra foi construída e a diferença dos valores foi para o bolso dos governantes, lamentavelmente. E, portanto, nós hoje estamos, de facto, entre aspas, de cócoras, num desespero extraordinário, a bater a porta a todo mundo. O governo vive hoje a boleia das reformas impostas pelo FMI. Não penso que haja uma convicção em relação àquilo que o FMI diz e que o governo está obrigado a fazer, como sendo suas próprias opções, e nós temos um ambiente de incerteza em termos de futuro, desnecessária. Dizer que tudo isto foi culpa do Sr. José Eduardo Santos me parece excessivo, na medida em que ele tem indiscutivelmente uma enorme responsabilidade, porque foi quem chefiou durante todos estes anos esta má gestão do país. Mas o governo de hoje é constituído por ministros que estiveram com os Santos. O presidente que temos hoje foi alguém que ocupou lugares estratégicos no topo da decisão política. Secretário-geral do partido no poder, ministro da Defesa, vice-presidente da Assembleia, secretário da Informação, sempre no biró político. Tirar água do capote, dizer que eu não fui responsável, quando também se acumulou excessivas riquezas, me parece não muito sério. Digo mais, a equipe económica que está hoje com o Presidente João Lourenço é a mesma equipe económica que estava com José Eduardo Santos. Portanto, isto diz alguma coisa. Não acredita que, nestas condições, com as mesmas pessoas, com o mesmo partido no poder, o MPLA, Angola possa desenvolver-se como deseja? Para se sair da crise, quanto a mim, não tem como elemento fundamental as reformas económicas. Nós temos que ter a coragem de fazer reformas políticas, porque aplicar, mesmo que sejam alguns eventuais bons modelos económicos num país desajustado, num país onde as instituições são limitadas nas suas ações, e eu dou exemplos muito concretos. A soberania assenta em 3 pilares. E temos o poder executivo, o legislativo e o judicial. Os outros 2, o legislativo e o judicial, continuam dependentes do executivo. O poder executivo limita a ação fiscalizadora da Assembleia. Sou deputado ainda e de José Eduardo Santos para João Lourenço diminuiu o ângulo de manobra dos deputados. Nós temos uma célebre adoção de uma resolução do Tribunal Constitucional, de um acórdão,
o acórdão que limita os poderes fiscalizadores dos deputados sobre o governo, diz textualmente que é proibido convocar um ministro à Assembleia para prestar contas. Situação que a UNITA já tentou alterar, não é? Excessivas vezes. Não funcionou os apelos feitos a José Eduardo Santos, não estão a funcionar os apelos feitos a João Lourenço. Portanto, o que o atual Presidente está a fazer é que está a vestir um casaco feito à medida de José Eduardo Santos, que lhe dá uns excessos de poderes. É preciso dizer que numa democracia tem que haver equilíbrios. E um dos nossos grandes problemas é que aqui não há equilíbrios. O Presidente da República tem poderes excessivos, começando mesmo por, a partir de 2010, os angolanos deixaram de poder eleger o Presidente da República. Já vamos à questão da revisão da Constituição. Eu não estou a falar da revisão, eu estou ainda a responder a sua pergunta. Quando não se elege, quando se vai à boleia de uma outra lista, não se presta contas. E todas as tentativas que a Assembleia faz de chamar o titular do Poder Executivo, que é o Presidente da República, a prestar contas, ele não vai. Quando se chama o ministro, ele também não vai. Nós tomamos várias iniciativas, a última deste ano, no momento de ruptura de fornecimento de combustíveis ao país, com apagões em todo o lado, com falta de combustíveis para circulação, nós fizemos uma chamada de urgência à Assembleia de alguns ministros relacionados com o caso. Há 4 meses estamos à espera que os ministros venham. Quando vierem, efetivamente, têm outros problemas para resolver. Portanto, isto resulta, efetivamente, de termos poderes excessivos. Vou para o Poder Judicial. Depende do poder político também ao nível daquilo que é o Executivo. Ora, quando os equilíbrios não funcionam, quando as instituições de check and balance também não funcionam, é difícil que as reformas económicas tenham resultado, porque não há um ambiente de competitividade. E, portanto, este é o grande problema. Os vícios de ontem não foram corrigidos hoje. Não há coragem para se fazer a reforma do Estado. Portanto, este é um problema muito sério. E, indiscutivelmente, as reformas políticas, criando um ambiente muito mais de garantias para o país, atraem o investidor. Ao não fazê-lo, necessariamente a confiança não é tão grande assim. Este é um grande dilema que nós temos. O que é que pensa do Presidente João Lourenço como estadista, como pessoa? Qual é a opinião do Presidente da UNITA sobre João Lourenço? Bom, eu só tenho que ter uma opinião no âmbito daquilo que me pergunta, no plano da sua ação institucional. E neste aspecto, é preciso dizer, é Presidente da República, é também Presidente do MPLA, partido que governa. Portanto, ele ocupa as duas cadeiras. Na minha leitura, está em condições excepcionais de poder abraçar todo este processo de exigências nacionais, de reformas que o país carece. Porque, sendo ele quem está por cima do grupo parlamentar do seu partido, seria expectável que os desafios que o país mais precisa fossem fáceis de alcançar. Porquê? Porque veio com uma mensagem nova. A verdade é que não está a acontecer nada disto. O que está efetivamente a acontecer é vermos o tempo a passar, as reformas não ocorrem, as CPIs na Assembleia estão na gaveta, há uma linha direta muito íntima hoje, mais íntima ainda, entre a Presidência da Assembleia e a Presidência da República. As comissões parlamentares de inquérito que foram suscitadas pela UNITA, bateram todas na trave, se me permite a expressão. Devo dizer que nós fizemos mais. Nós este ano entendemos atualizá-las. Quando se solicita uma comissão parlamentar de inquérito, tem que se fundamentar absolutamente o que se está a pretender. Umas dezenas de páginas, muito bem direcionadas aos objetivos, com factos, com dados, com nomes, com datas, a dar a razão. Pelo menos que nos dissessem que não estavam bem fundamentadas, não são capazes de o fazer, elas estão todas nas gavetas. Quer dizer-me 2 ou 3 dessas que suscitaram? Olha, uma muito interessante de certeza para Portugal, a primeira comissão parlamentar de inquérito que pedimos foi a BESA, Banco Espírito Santo de Angola. E nós solicitamos esta CPI antecipando inclusive a crise do BESA. E tenho todo o gosto em facultar-lhe o texto. Este texto retrata por inteiro, antecipadamente, aquilo que ocorreu depois, 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, onde o grupo parlamentar da UNITA, dirigido pela sua direção, teve esta capacidade de prever os riscos daquelas ações que não eram fiscalizadas e que trouxeram consequências para Angola e para outros países, nomeadamente para Portugal. A CPI não foi realizada.
Nós este ano atualizamos. Porquê? Porque este problema continua atual. As consequências das ações negativas do BESA continuam a influenciar comportamentos em Angola, nomeadamente envolvendo o próprio Banco Central e outros bancos que apareceram por sequência, e angolanos que perderam os seus dinheiros. Perderam aqui e alguns perderam também fora. Continua na gaveta. Pedimos uma CPI de seguida a Sonangó, antecipando inclusive a transição entre a administração anterior e a de Isabel dos Santos, a administração de Manuel Vicente e a de Isabel dos Santos. Entendemos que era um serviço extraordinário ao país, fundamentamos as irregularidades, os atos, os comportamentos, os desvios na nossa leitura, tudo devidamente fundamentado. Também esta CPI não andou. Fizemos um pedido de uma comissão parlamentar de inquérito ao Fundo Soberano, foi a terceira. Fundo soberano este de 5,7 mil milhões de dólares, é muito dinheiro, que depois foi entregue à gestão do filho do Presidente da República, ex-presidente, portanto não o atual, e tínhamos muitas evidências de uma ação absolutamente fora daquilo que era a legalidade e de uma ação não fiscalizada com rigor. Mais um dado, até hoje, o Orçamento Geral do Estado de Angola nunca beneficiou de um só dólar resultante de alguma boa aplicação do Fundo Soberano. Quais os aspectos positivos que destaca, todavia, no trabalho realizado pelo titular do Poder Executivo e pelo Governo? Quais são os aspectos que merecem a sua aprovação, que considera positivos? Por exemplo, o combate à corrupção, a aposta na diversificação da economia e na melhoria do ambiente de negócios, são aspectos que lhe merecem nota positiva ou não? Eu prefiro retratar-lhe o ambiente em que se vive hoje no plano da sociedade angolana. Nós temos, de facto, uma circunstância de uma paz real, efetiva. Não há um grande diálogo entre as instituições. Não existem diagnósticos procurados, partilhados. A própria Assembleia, que vai funcionando, várias vezes fizemos a proposta de criar um espaço de debate das razões, do diagnóstico, diria assim, do nosso grande problema. Ele nunca foi aceito, este nível de iniciativa, infelizmente. Temos que melhorar a condição de diálogo. Nós vemos, por exemplo, o Presidente da República viajar mais do que antes, ainda bem. O Presidente anterior não viajava. Mas a minha questão é o seguinte, nós temos um país plural. Quais são os representantes da sociedade plural que acompanham as viagens do Presidente da República? Não há. Ele vai sempre sozinho, ou com os seus representantes do seu espaço político-partidário. E, portanto, fica um desafio também por esta via. Mais diálogo e mais inclusão, porque somos um país, de facto, de pluralidade. Outra questão, o ambiente de segurança. Nós estamos a viver dias de muita preocupação. Aumentou largamente a criminalidade, à luz do dia, dentro da cidade, muito preocupante. Nós ouvimos o Sr. Presidente da República há poucos dias retratar que esta criminalidade não tem nada a ver com o ambiente social e económico. Bom, não me parece que seja de facto assim. Um dos primeiros testes à sua liderança serão as eleições autárquicas previstas para 2020. O pacote legislativo ainda não foi aprovado pelo Parlamento. Quais são as condições para a UNITA votar favoravelmente? Eu, para lhe falar das autarquias, eu tenho mesmo que ver o pacote legislativo. Não posso falar de algo no ar. E a grande verdade é que nós não temos pacote aprovado porque o MPLA não quer. Só. Eu sou deputado. Nós aprovamos na Generalidade em abril o pacote autárquico todo numa só sessão, na Generalidade. Ele nunca mais foi trazido à Assembleia durante um bom tempo. Maio não foi agendado, junho não foi agendado, julho não foi agendado. Como é que uma matéria que é prioritária não é agendada durante 90 dias? Portanto, não é vontade política. Portanto, não há vontade da parte do MPLA. Sabemos porquê. Sabemos muito bem porquê. O MPLA habituou-se a ter um poder vertical. O chefe manda em tudo, nomeia toda a gente. As autarquias alteram este equilíbrio, passam do vertical para o horizontal.
Há uma maior aproximação do governante ao cidadão. O cidadão exerce um poder de fiscalizador muito mais completo e eficaz. Há, sem dúvida, mais responsabilidade para uns casos, mas também uma prestação de contas muito mais corrente de quem está a governar. O MPLA não tem interesse em perder esta capacidade do poder vertical exclusivo. Segundo lugar, o ambiente que o país tem. 2 anos de governação não trouxeram nenhum ganho à crise económica. E aquilo que é claro de se perceber é que o MPLA quer fazer autarquias quando tiver indicadores de recuperação da crise. E, portanto, está sobre o risco de incorrer a falha da palavra dada. O senhor viveu vários anos em Portugal, onde estudou e foi representante da UNITA. Neste momento as relações entre os dois países são boas, pelo menos é o que dizem, de uma maneira geral, todas as partes. Eu pergunto, o que é que falhou para que estes dois países irmãos tivessem congelado durante tanto tempo a sua amizade, as suas boas relações? O que é que se passou aqui, na sua opinião? Portugal e Angola têm todas as razões para viverem um bom diálogo e para poderem discutir interesses comuns. Nós estamos em circunstâncias onde os momentos das exigências de cada país são diferenciados e Portugal pode, em determinadas circunstâncias, oferecer vantagens para alguns protocolos de cooperação com Angola e Angola também pode, em circunstâncias específicas, tirar de Portugal alguns dos seus benefícios. Sabemos que são sempre os interesses de Estado que contam. Estes interesses muitas vezes não têm grande sensibilidade para outros elementos. Enfim, a única coisa que eu posso aqui dizer é que conhecemos bem Portugal, tão bem quanto o facto de que podemos interpretar também muitíssimo bem aquilo que são a necessidade destes dois países dialogarem sem pruridos e de forma adulta, porque a competição com os outros não intervém pelo espaço dos anos de história comum que têm. Portanto, mas o Sr. Presidente, em declarações feitas à imprensa muito recentemente, referiu-se a Portugal também, mas não só, como tendo sido uma vítima. Estamos a falar do período anterior a 2017, à eleição do Presidente João Lourenço, no que respeita à fuga de capitais, o repatriamento, enfim, todas essas questões. Portugal beneficiou, foi vítima. Qual é que é a sua leitura dessa situação que, de certa forma, por aquilo que se tem visto e ouvido, empobreceu Angola? Eu respondia, de facto, a uma pergunta muito concreta de qual era o meu balanço sobre o repatriamento de capitais. E o balanço é nulo. Não existe balanço vantajoso para Angola das leis que o MPLA entendeu levar à Assembleia. E aquilo que eu afirmei é que Portugal foi uma das rotas essenciais das fugas de capitais. Sem dúvida, nós todos sabemos que isso é um facto. Nós estamos a aproximar-nos do final da nossa entrevista. Eu tenho ainda 2 perguntas para si. Com a sua liderança, o partido está preparado para ajustar contas com o passado, ou seja, assumir e resolver questões que assombram a história do partido, o seu passivo histórico, como o MPLA e o Executivo, de certa forma, estão a fazer? Sem dúvida nenhuma que a UNITA está preparada, não de hoje. O próprio Dr. Savimbi, antes da sua morte, realizou uma conferência, a 16ª conferência, onde tratou do passivo da UNITA, com uma grande coragem e onde, com muita transparência, estas matérias foram bastante discutidas. É um elemento de referência, é um elemento de relevância. O que lhe quero dizer é que nós, enquanto UNITA, várias vezes apelamos à necessidade de abraçarmos um evento, um fórum, um ato extraordinário de âmbito nacional, em que fôssemos capazes de fazer uma introspeção e de forma responsável, pedíssemos todos nós desculpa às vítimas da guerra. E o Presidente Samakuva disse muitas vezes, o Presidente da UNITA até aqui, que neste nosso país, vítimas seguramente fomos todos, culpados também fomos todos. E, portanto, esta é uma absoluta realidade. E, portanto, nós temos que nos encontrar estáveis com a nossa história. E, no nosso caso, não há elementos de conflito a este nível. Há uma assunção bastante matura,
idónea, responsável, sobre o contexto todo ele da nossa luta, que teve momentos bons e momentos menos bons, e que é preciso assumi-lo no seu todo. Se um dia chegar a Presidente da República, como é sua vontade, o que faria o senhor que não está a ser feito? Olha, nós lamentavelmente não temos no país uma plena assunção da reconciliação nacional angolana. Se olho para este processo, começado em 2002, este processo foi um processo negociado. E este processo assentou em documentação de compromisso para a materialização da reconciliação nacional. Eu fui membro do mecanismo bilateral durante bastantes anos, mecanismo este que tratou da aplicação da paz e das alíneas dos compromissos de paz. O governo angolano e o MPLA unilateralmente decidiram fechar o mecanismo, quando ainda faltavam umas 3 páginas bastante preenchidas de aspectos de reconciliação, de que destaco fundamentalmente a questão das reformas dos ex-militares. Há ainda hoje neste país milhares e milhares de homens que deram tudo para que nós hoje vivêssemos em paz, a quem não é reconhecida a inclusão deste processo, a quem não lhe é conferido um direito de ser cidadão com condições de vivência, com o mínimo de dignidade. Muitos destes vão morrendo sem usufruir dos benefícios daquilo que foi a sua dedicação à luta e são originários nas ex-forças militares da UNITA, são também originários nas ex-forças militares do MPLA, do ELNA ou mesmo da FLEC, completamente excluídos deste processo e que é preciso o governo angolano tratá-los com a dignidade que merecem e que está a tardar, infelizmente. E nós sabemos que uma boa parte dos documentos identificadores deste processo estão terminados. É só a assinatura que falta do mais alto mandatário do país. E, portanto, é um dos pendentes extraordinários. Eu chamo outro de grande importância para a UNITA. O nosso património físico está ocupado pelo governo. Está ocupado por dirigentes do MPLA. Faz parte dos acordos de paz a devolução do património da UNITA. Não recebemos o nosso património. É qualquer coisa de inaceitável, na medida em que o património é um elemento estratégico, extraordinário. Nós vamos para uma campanha, por exemplo, é possível poder alienar ou poder rentabilizar partes do património. Estamos limitados e ele está sob a alçada de quem não cumpre, tirando dele benefícios. Isto não é muito sério. Portanto, a realização plena da reconciliação é um elemento incontornável. Mas eu dou mais um outro elemento. Eu diria que como elemento final para um dirigente da nação, a realização da nação angolana, que tal como disse, nós não somos uma nação. Temos muito trabalho. Nós somos um país ainda, onde os diferentes mosaicos que o compõem não têm uma integração objetiva, completa, onde o direito de inclusão não é respeitado por todos, onde o cartão do MPLA representa a pertença e a não existência de cartão para os que não pertencem significa exclusão a muitos níveis, ao nível das oportunidades, ao nível da bolsa de estudo, ao nível da segurança, para muitos casos ainda há intolerância em muitos sítios. Portanto, nós temos que ter uma maior sensibilidade para sabermos criar a Angola de todos, um país muito mais reunificado, reconciliado e que seja efetivamente uma pátria-mãe de todos os angolanos. Não é uma realidade. Sr. Engenheiro, muito obrigado. Obrigado, nós. Foi mais um fórum com o engenheiro Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA. Obrigado pela sua companhia. Até breve.